De volta aqui pra gente comentar esta vergonha de dinâmica, né? O que foi isso, né, Carelli? Carelli basicamente fez um tribunal rural aonde só falaram o Wallace e a Ioná. A Ioná levou 2 pessoas para serem testemunha dela, que foi a Duda e o Fabiano, e o Wallace queria ir sozinho, mas o Carelli obrigou ele a levar mais uma pessoa, aí ele escolheu levar primeiro a Renata, depois ele trocou e colocou a Tamires ali, e no final das contas, tá, não serviu para nada essa dinâmica. Eu vou ser sincero com vocês, como vocês sabem, não serviu ali para nada, porque era uma dinâmica que a gente já sabia aonde ia dar. A gente já sabia, por exemplo, que eles iam diretão, em cima do que aconteceu durante a semana entre a Ioná e o Wallace. Que foi aquela situação lá das peitolas, que foi a situação lá da primeira briga, naquele apontamento do chapéu do fazendeiro. Então, tipo, eu pensei que o Carelli fosse fazer uma dinâmica melhor. Eu esperava mais, admito pra vocês, tá? Eu esperava muito mais. Aí, depois da dinâmica, aliás, num dos momentos da dinâmica, a Ioná falou sobre a Gabile. Como a Gabile, em um dado momento, isso realmente aconteceu. A Gabile estava dentro do quarto dizendo que ela era linda, que ela era jovem. Aí a Ioná disse que a forma como a Gabile falou isso foi uma forma de deboche. Foi mesmo, tá? Não vou negar para vocês, não. Foi um deboche. De fato, ela debochou da situação. Só que para completar mais ainda essa história, né? Porque toda essa história a gente ainda precisa levar mais adiante. A Gabile, lá na casinha da árvore, depois se disse perseguida. Ela disse que ela era perseguida. Sendo que foi ela que no primeiro dia do programa, foi ela quem falou que ela não estava lá pelo prêmio. E todo mundo apontou ela pela mesma razão. Aí agora ela quer voltar e dizer que não, né? Enfim, ela pensa que a gente não tá vendo. Aí, olha o plano assim... Eu não tenho nem palavras para definir o plano dessa gente lá. Eles estão tudo reunidos agora aqui, ó. Eu vou dizer assim, as pessoas é convidada para participar de um reality show e as pessoas não se dá o mínimo trabalho de descobrir ou pelo menos de entender como é que o programa funciona. Não assistiu uma temporada anterior para saber como as dinâmicas são. Não assistiu nada. Eles estão ali debatendo como é que vai ser a formação da roça. Aí eu fico pensando ali a Renata, cujo marido participou da Fazenda em 2021. Eles ainda eram casados quando ele participou da Fazenda. Ou seja, ela sabe de tudo isso. Porque a dinâmica da Fazenda é a mesma desde 2019. O Carelli mudou muito pouca coisa de lá até aqui. Basicamente, na terça-feira é a formação da roça. A formação da roça tem ali a indicação do fazendeiro, o voto da casa, a puxada da baia e o resto a um. Isso é desde sempre. Isso não é agora, isso não é de agora. A Renata, como se disse ali, esperta e que ela sabe de jogo, que sabe tanto de jogo que não lembra deste detalhe, né? Mas enfim, vamos lá explicar para vocês como é que foi esta dinâmica vergonhosa. Por outro lado, eu entendo que o Carelli tenha feito isso justamente para não colocar os infiltrados para falarem alguma coisa. E aí, para não ser injusto com o restante da casa, ele deve ter feito isso pensando nos infiltrados. Que em algum momento os infiltrados poderiam soltar alguma coisa, e aí eles soltam alguma coisa e estragam a dinâmica. Não foi isso, inclusive, que a Carol fez? Ela basicamente já estragou ali a dinâmica. Ela já falou pra Kate que ela é a infiltrada. Mesmo que a Kate tenha prometido guardar segredo, ela própria disse isso, né? Ela própria falou e afirmou. Aí
só para a gente completar a nossa noite, o que teve de mais interessante também ao longo da repercussão? Foi o seguinte, a Maria e a Saori brigaram assim de vez. Então, vamos lá rever como é que foi tudo isso, tá? Vamos lá, eu fiz só um apanhado e um resumo geral. Agora vamos lá entender como as coisas aconteceram. Hoje foi a dinâmica de um tribunal, o Tribunal Rural. É uma dinâmica que o Carelli criou ali, onde basicamente eles escolhiam quem foi o maior destaque da semana. Em sendo o maior destaque da semana, essas duas pessoas iam para debater. E o restante da casa iria apenas acompanhar. As duas pessoas, os dois peões que tiveram embates fervorosos, poderiam também chamar testemunhas para defendê-los. E os peões na sede só iam ficar de olho e serviriam como júri. Além de assistirem à discussão, o júri ia dar o veredito e dizer qual dos dois lados tinha razão na história. Basicamente isso, tá, gente? Foi basicamente isso, tá? Não teve muita coisa. Aí a Ioná foi a primeira a escolher. A Ioná logo, basicamente, junto com o Alas, foram o maior destaque da semana na opinião do Carelli. Não foi na opinião do público, né? A opinião do Carelli. E aí o Carelli escolheu a Ioná e o Alas para se degladiarem nesse tribunal. Além disso, o Alas disse que ele estava certo da versão dele sobre o que aconteceu. E que se ela quisesse, a Ioná, chamar outra pessoa, ela poderia. E aí a Ioná disse que uma pessoa que ela conversou pouco ali, que poderia servir de testemunha a favor dela, porque eles estavam se aproximando agora, era o Fabiano. Então ela escolheu o Fabiano. E aí o Alas não queria levar nenhuma testemunha. Ele disse que não precisava, porque ele tinha certeza do lado dele, da versão dele. Então ele não escolheu ninguém nesse primeiro momento. E aí a Ioná decidiu levar mais uma testemunha para o lado dela, para defender o lado dela. E aí, nesse momento que ela leva mais uma testemunha para defender o lado dela, ela basicamente escolhe a Duda. Ela tinha pensado em levar o Dudu. Tá? Mas uma coisa, ela não quis levar o Dudu porque ela disse que o Dudu era muito imparcial e tinha opiniões pessoais que poderiam afetar o julgamento. Então, por causa disso, ela não quis levar o Dudu, justamente porque as opiniões dele poderiam ser parciais e prejudicá-la. No lugar do Dudu, ela levou a Duda. Aí teve um outro momento ali, né, que enquanto eles estavam se arrumando para sair, a Rayane começou ali com aquele feminismo de Taubaté dela, né, que vocês sabem, eu já critiquei bastante aqui. Aí a Rayane fala sobre a Ioná. Nossa, é muito sério o que ela fez. E aí o Nizam, com o lado feminista dele, ali, este lado feminista, que ele nunca mostrou no BBB, ele só tá mostrando agora na Fazenda, diz que se eu fosse um homem, já estaria preso. Assim, os homens mostram o peito toda hora, então não estaria preso, não. Não estaria preso. Sério, gente. Sério, dá pra rir dessa gente, tá dando pra rir ali. O Creu também falou que o homem já estaria condenado, sendo que uma coisa não tava nem aí. Não era sobre isso. Aí depois, né, começou ali os dois irem lá pro deck de atividades. Fizeram lá o lado de cá, o lado de lá. Colocaram ali as testemunhas do lado da Ioná. E a produção avisou que o Alas precisava ter uma pessoa para acompanhar ele lá. E aí o Alas escolheu primeiramente a Renata. E aí a Renata foi lá pro deck. E aí depois o Alas se arrependeu e perguntou se podia trocar. Porque segundo ele a Renata não estava acompanhando tudo. Então
ele trocou a Renata pela Tamires. Então a Renata saiu e a Tamires voltou. E assim começou o Tribunal da Noite, basicamente. E aí o Tribunal da Noite foi as acusações do Wallace. Nessas acusações ali sobre o Wallace, a coisa foi fluindo. Ele fez todo um histórico ali de um monte de coisas que eu espero que o Carelli faça ao VAR. Porque do pouco que a gente viu aqui, eu vou ser sincero, tá? Nem tudo o que ele falou a gente consegue lembrar ou comprovar se foi verdade. Porque ele falou tanta coisa, mas tanta coisa. Ele falou uma série de outras coisas que a gente simplesmente, eu pelo menos falo por mim, eu não lembro de tudo. E aí começou todo o debate. Mas antes desse debate começar, né, só falando aqui antes do debate, como é que estava o clima lá na sede? Já lá na sede, gente, todo mundo já estava contra a Ioná. Então era um julgamento com cartas marcadas. Todo mundo já sabia que ia dar ali a razão para o Wallace. Ninguém que estava assistindo ali era besta. Todo mundo sabia disso. Tá? Inclusive até as pessoas do lado dela já sabiam disso. Mas o que me espanta, gente, não é isso. Sabe o que me espanta? É que a galera lá dentro não se toca. Que eles deram mais força ainda para Ioná. Eles deram muito mais força para ela. Bote muita força para ela. Aí o Creu disse que a expectativa que ele tem sobre um embate com a Ioná. Ele falou ali que o Wallace tinha que deixar ela conduzir, porque ela ia cansar, que ela se embola toda, que quando não tiver mais argumento, aí sim o Wallace tinha que entrar e falar. Mas não foi assim que aconteceu. Aí depois a Rayane começou a dizer ali que a Ioná, começou a reclamar que a Ioná é isso, porque a Ioná é aquilo, que elas são mulheres. E que a Ioná tem um filho aqui fora. Imagina o filho ver a mãe levantando as peitolas numa rede nacional. Ela veio com esse discurso. Sério mesmo. Ela entrou ali. Imagina meu filho. Imagina o filho dela ver ela mostrando, levantando as peitolas. Aí ela disse ali que o Wallace é cantor, que ele tem uma carreira. Imagina aqui fora isso pegando nele, isso sendo um problema, que acusar de assédio é uma coisa muito séria, porque muitas mulheres sofrem assédio e muitas mulheres ficam caladas sobre isso. E aí ela falou que a Ioná estava querendo acabar com a carreira dele. E que isso estava repercutindo aqui fora. E que foi por causa disso que chamaram o Wallace para falar. Não foi por causa disso. Foi porque foi o maior destaque mesmo da semana. Só por isso. Não foi porque isso está repercutindo aqui fora. Ou que alguém está tentando acabar com a carreira do Wallace. Mas, gente, gente, todo reality show, toda edição começa assim. Aí começa aquela galera que quer lacrar. Aí essa galera que quer lacrar já começa, bota esses discursos que na maioria das vezes eles nem seguem. E aí começa a falar isso, começa a falar aquilo outro. Aí começa a encher o saco com militância. Ah, gente, coisa chata. Foi chato. Mas vamos lá ver o que o Wallace falou. Anotei tudo que o Wallace falou, tá? Mas eu admito pra vocês que é muito longo, tá? O Wallace foi longuíssimo. E aí o Wallace começou a explicar a origem dele. Eu vou ler o que o Wallace falou, tá? Ele disse: o motivo pra gente se estranhar com a Ioná sempre existiu porque ela veio disposta pra isso. Ela deixou claro que veio fazer inimizade mesmo. Eu não concordo, mas respeito a opinião dela. Meu contato com a Ioná começou na academia. Quando eu saí da academia, eu estava conversando com o Dudu a respeito do infiltrado. Aí ela começou a falar de onde eu conhecia o Creu e a gente ficou conversando de boa. Ela tocou no assunto da Gabile e tal e disse pra mim:
A pessoa que falou tá falado. Cada um tem o seu ponto de vista. Então eu disse, não, mas eu vi que a Gabi é uma boa pessoa. Quando eu enxergo que alguém merece uma segunda chance, eu gosto de dar uma oportunidade. Nesse momento aqui, eles estavam se referindo à apresentação inicial, que foi naquele domingo passado, aonde a Gabi chegou e falou que ela não chegou no programa por causa do dinheiro, que ela não estava nem aí pro dinheiro, que ela chegou lá para ter visibilidade, para se promover. E aí que a Ioná fala que falou, tá falado. E sim, é verdade. Quem falou isso foi a Gabi. Foi ela que chegou ali no primeiro dia. E várias pessoas apontaram isso nela. Hoje que ela tenta reverter a história, dizendo que não é bem assim, que não foi, que ela está sendo mal interpretada. Mas ela não foi mal interpretada. Ela falou isto de verdade. Foi ela quem se colocou nesta situação em primeiro lugar. Foi ela quem falou com todas as letras que ela não queria o prêmio em dinheiro. Ela disse que estava lá para se promover. Então, o problema com a Gabi começou aí. Se o Wallace quis dar uma segunda chance para a Gabi, ele deu porque ele viu nela uma outra coisa que não tinha nada a ver com a situação em si. Eu estou analisando aqui a situação conforme ela aconteceu. Quem chegou no dia da apresentação na frente de todo mundo e disse que não queria o prêmio em dinheiro foi a Gabi. Ela foi a única e foi apontada por isso. Depois ela disse que ela estava sendo perseguida por essa atitude. Sério, ela colocou isso, que ela estou sendo perseguida. Eu estou sendo perseguida. Mas enfim, vamos continuar. Porque o Wallace foi falando mais outras coisas. E aí o Wallace disse que a Ioná chegou na cozinha. Que aí ele começou a ficar intrigado com ela. E aí ele começou a dizer ali que ele começou a perceber que a Ioná é uma pessoa complicada. E aí ela falou assim, que se tiver que sair de lá intrigado, eles iam sair intrigados. E aí ele disse que começou a entrar na brincadeira dela, porque ele viu que ela estava brincando. E aí ele falou que ele só sobe no palco quando ela estiver lá, porque aí ele ia se aproveitar do show dela também. E aí ele falou, quando abriu esse Record Plus, tudo mudou. E aí ele falou, e aí foi quando ele criou Cordaí. Quando a Ioná disse chupa Piauí. E aí ele começou a dizer assim, que ele não falaria mal do estado onde ele nasceu, que ele não falaria mal do estado onde ele mora e tal. Aí ele falou isso. Como é que alguém do próprio estado fala esse tipo de coisa? Eu amo meu estado, que já é um estado muito grande. Eu amo meu estado, exatamente como o estado dela, que sempre me recebeu com muito carinho. E aí, assim, eu fico pensando assim, eu tenho vontade até de dizer, vocês podem dizer aí no comentário. Vocês que são do Piauí, vocês se sentiram assim quando a Ioná falou isso pra vocês? Falou isso, chupa Piauí? Porque assim, quando ela fala isso me lembrou justamente o que ela falou no primeiro dia. Ela não falou no sentido pejorativo, ela falou chupa, aqui é Piauí, porra. Ela quis falar isso. Mas eles levaram muito para esse sentido literal. Então, quem é do Piauí, responde aqui para mim nos comentários se é desse jeito. Porque eu não tirei a interpretação desse jeito. Eu tirei a interpretação que ela estava exaltando o estado dela, não dizendo chupa Piauí no sentido negativo da coisa. Só que eles lá dentro levaram para esse lado muito, mas muito mais sério do que deveria. Aí o Wallace disse que a Ioná contou ali a tal da brincadeira do show pro Guilherme, dando a entender que ele estava falando uma verdade, que ele queria participar do show dela, que ele queria ali.
E aí o Alas falou que eles estavam chupando manga. E aí ela falou, e aí ele falou para Ioná, olha, o cão chupando manga. E aí a Ioná chegou para ele e falou, o cão não, a sogra. Sério mesmo. E aí ele fala, num certo momento eu tava tomando banho, ela tava no espelho e lá teve uma situação que ela tava tirando onda. E aí ela falou, o Piauí é a terra da manga. Porém no dia que ela falou isso, não foi no dia que a gente tava chupando manga. E aí ela colocou a fala dela pro dia que estávamos na pia. Uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. E você diz que a pessoa estava mentindo, fala aí o Alas. Sério, ele deu uma enrolada que, assim, até para eu relatar para vocês, tá enrolado porque, assim, ele ficou muito confuso. Ele realmente deixou tudo muito confuso. E aí ele falou, é tarde para você pegar uma blusa e escrever paz, depois de acusar uma pessoa de assédio, sendo que você tem noção do quão grave é o que você fez? Como você me acusa de assédio? Ela chega pra mim pra pedir desculpas e eu aceito as desculpas. Depois ela tem coragem de dizer, eu dei o meu perdão pra ele e ele não quis receber. E aí... Sério, gente, ele vê uma coisa tão perdida ali e tal, que juro pra vocês que nem eu entendi direito. A única coisa que eu gostei foi justamente as caras e bocas da Ioná. É sério, ele fez ali uma coisa tão grande, ele fez um recorrido da história tão grande, que chegou o momento ali que a Galisteu interferiu. Chegou o momento ali que a Galisteu falou, vamos cortar isso, porque assim, fala qual foi o ponto que levou o negócio da história do chapéu. É isso que a gente quer saber, você ter chamado ela de feia. Ele falou de tudo, menos desse ponto. Ele não chegou a falar... Ele não chegou a explicar porque chamou ela de feia. Ele não fez isso. E aí que mora o problema, né? Eu achei que ele deveria ter feito. Ele deveria ter explicado. A única coisa que ele falou com relação a isso foi que todas essas coisas que aconteceram entre a chegada deles na fazenda e a segunda noite, quando abriu o Play Plus, e anteriormente a dinâmica lá do chapéu, todas essas coisas acumularam nele e aí ele explodiu chamando ela de feia. Sendo que ele não precisava ter explicado tudo isso, ele poderia ter sido mais sucinto. Aí ele fez isso, tá? Ele fez. Gente, foi muito cansativo ali ele falando isso, muito repetitivo. E aí depois a Ioná foi falar e se defender. Quando ela vai se defender, ela fala ali que o Alas tomou as dores da Gabile. E aí olha o que ela falou. Ele mesmo falou que vinha atrás de mim, que tentou muitas vezes se aproximar de mim. Eu tenho meu jeito de ser. Se por acaso ele não gostasse, ele deveria ter cortado. A princípio ele pegou de uma dor de uma pessoa, da Gabi, que ele pontuou na dinâmica porque não gostou do que eu fiz quando eu disse que colocaria no fundo do poço. Porque aquela história lá de cavar o buraco para colocar alguém dentro. Lembra que ela mesmo falou, eles estão cavando o buraco, eu estou cavando o buraco para essa pessoa. Ele se refere a isso e ela também se refere a isso. E aí ela fala ali, ele fala assim, ele disse que ouviu o nome dele e eu realmente falei o nome da Gabi, que foi a primeira pessoa com quem eu tive coragem de apontar, porque era uma dinâmica de apontamento. Só que ela não estava se referindo a Gabi, ela estava se referindo a Gabile. E aí ela falou, eu apontei a Gabile com as palavras que ela mesma falou. Inclusive, outras pessoas apontaram a mesma coisa, incluindo o próprio Alas. Ele também apontou a mesmíssima coisa. Só que aí, ele meio que já inverteu essa ordem. Aí para continuar, a Ioná continuou falando ali. Ela disse, ele já sabia do meu temperamento e queria me ter como contraponto dele. Aqui tem 20 e poucas pessoas e ele sabe
ele falou que são bastante legais. Porque ele não ficou convivendo com essas pessoas e me esqueceu. Eu só vou ao lugar que me dá abertura. E ele poderia ter cortado bem ali. E eu concordo com a Ioná. Ele podia ter cortado a situação antes dela crescer demais. E aí ela fala ali que com relação ao chupa-manga, ela falou que era uma referência ao que o filho dela falou no Power Couple quando eles participaram esse ano. Ela disse aí, na primeira DR que eles voltaram, eles falaram, chupa Piauí. Isso é uma expressão do Piauí. Não me interessa, eu vou falar sempre chupa Piauí, porque somos a terra da manga, é regional e coisas regionais são indiscutíveis, disse aí Dona Ioná. E aí ela continuou se defendendo. A Ioná disse que o Wallace faz um jogo de comodismo. Disse ela, se ele veio para ficar num jogo de comodismo, ele que se afaste. Eu tenho a minha personalidade. Se a minha personalidade não agrada o público, é outra coisa. Eu vou pagar por isso. Mas cada um veio com a sua personalidade e o seu jogo. Eu não vou mudar para agradar A, B ou C. Tem pessoas que se juntaram a mim e eu não precisei mudar. Porque se identificaram comigo. Se ele não se identificou comigo, por que ele ficou atrás de mim me instigando? Para mudar o meu jeito ou para me provocar? Disse aí Dona Ioná. E aí ele continuava com essa cara meio de deboche, querendo ou não, ele estava meio que debochando da situação. E aí a Ioná continuava falando ali. A Ioná continuava dizendo sobre ter sido chamada de feia pelo Wallace. Eu não sou objeto para você me chamar de feio. Esse argumento é o que você tinha contra mim? Ele poderia ter falado que eu tenho jogo sujo, que eu sou trapaceira. É a opinião dele. O meu jogo é o meu jogo. Se eu tiver que jogar, eu vou jogar de qualquer jeito porque eu quero esse dinheiro aqui. Porque eu estou incomodando tanto? É porque eu sou verdadeira, disse Dona Ioná. Ele me chamou de feia e depois desse episódio ele ficou atrás de mim, disse ela. No sentido de dizer que estava provocando. Aí lá dentro da sede, a Renata começou ali a chorar. A Renata ficou ali de uma situação... Ai, mulher chata. Agora eu consigo entender o Pecoraro. Agora eu consigo entender mesmo o Pecoraro. Mulher chata. Nossa, meu Deus do céu. Bote chata nisso. Sério mesmo. Bote chata nisso. Que mulher chata. Chatérrima. Porque, sério, mas você tem que ser muito chata pra não assim, entender a situação como um todo, que você nem participou, e aí você querer já comprar um lado e acusar o outro de errado, única e exclusivamente porque você tem ranço daquele lado. E foi o que aconteceu aí com a Renata. Basicamente ela comprou a versão do Wallace, mas ela vive falando ali sobre sororidade, mulher, coisas relacionadas a gatilhos, mulher e tal. Mas na hora de defender a mulher, ela não defende. Na hora de falar sobre a mulher, ela não fala. Na hora de falar as coisas relacionadas à mulher, ela não fala. Não é? É disso que eu tô falando, tá? É disso que eu estou falando. E aí depois a Ioná continuava falando aí. Aí a Ioná falou ali que ela recapitulou a treta que envolveu ali as peitolas que ela levantou ali. Ela disse que se sentiu coagida porque foram duas situações de dois homens e que ninguém na casa sabia. Que ela fez aquele ato em desespero e que por isso ela acabou mostrando as peitolas. Porque o cara falou na cara dela que a aparência dela era feia. Aí ela meteu a Gabile no meio. Ela disse assim, a Gabile também. Depois que eu fiz a punição da piscina, ela falou, sua velha feia, e foi atrás de mim. Ai! Sério, foi maravilhoso de ouvir isso. A Ioná disse que está sendo vítima também de violência psicológica por parte de alguns homens da casa. Aí ela fala ali,
que quando o homem vê uma mulher se trocando, o mínimo que ele tem a fazer é dar espaço para ela, é deixar ela se trocar sozinha ali e não ficar provocando do jeito que ela foi provocada. Aí ela disse que quando ela foi passar o batom, ele continuou provocando ela, que teve vários momentos para ele sair dali da cama e ele não saiu. Ela disse que o espaço ali é de todo mundo, que pode tirar a roupa e fazer o que quiser, mas que ele percebeu que as meninas estão trocando de roupa, ele teria que ter respeito por elas e elas estão se sentindo mais ou querem se sentir mais à vontade quando elas estão no quarto sozinhas se trocando sem a presença de um homem. E aí ela fala ali, quando os homens abriram um alarme. E ela disse ali que não é que tem que sair do quarto, é que tem que dar espaço para não ficar vendo a mulher trocando de roupa, que tem um limite chamado violência psicológica. E aí ela fala, eu venho sofrendo dele, do Gui e de outros homens aqui. Eu tava cortando uma melancia e um homem veio querer me ensinar a cortar melancia. Tá a macharada toda em cima de mim. Sério, às vezes ela exagera, às vezes a dona Ioná exagera mesmo, tá? Às vezes é engraçado de ver o quanto ela exagera. Eu sei que ela é delusional várias vezes, tá? Não é só ela, a Rayane também é, a maior parte das pessoas ali também é. Mas eu acho engraçado, assim, ela exagera nas coisas, ela tem razão em alguns dos argumentos dela, mas não em todos. Esse aí de trocar a roupa, gente, isso é polêmico. Não posso dizer que eu acho que ela está certa, mas também não posso dizer que eu acho que ela está errada. Mas assim, no reality show, normalmente homens e mulheres convivem no mesmo ambiente. E assim, não é como se as mulheres vão tirar a roupa e trocar o sutiã na frente dos homens. Eu nunca vi isso em nenhum reality show. Eu vejo as mulheres se trocando, se vestindo e tal, mas em nenhum momento eu vejo elas tirando o sutiã ou mostrando ali os peitos lá sem sutiã e tal. Elas normalmente quando fazem isso ou vão no reservado ou então elas vão ali para debaixo da cama, colocam o edredom, debaixo da cama já, debaixo do edredom e aí troca ali, tira o sutiã e tal. Pelo menos é o que eu observo das mulheres. Então, assim, foi um exagero da dona Ioná também, né? Não vamos dizer que não foi. E aí, a Tamires foi lá e deu a opinião dela. Disse Tamires que ela foi convidada para estar lá e que ela se disponibilizou porque ela estava no quarto no momento em que a Ioná levantou a blusa e mostrou as peitiolas diante lá do Wallace. Ela disse que ficou assustada, surpresa e que inclusive em outro momento ela falou que queria conversar com o Wallace para ele entender sobre esse assunto relacionado aí às mulheres. E aí a Ioná, ela falou que é uma pessoa muito do bem, que é uma pessoa que merece ser ouvida e que merece ter uma oportunidade. E que quando as pessoas entram no reality, o primeiro ato é você se dispõe ao público e isto é um ato de coragem. Porque você vai estar muito vulnerável, disse aí Tamires. Tamires também disse que a Ioná é reativa e que a Ioná se perdeu. E aí a Ioná falou assim para Tamires, mas você não pode prever o meu sentimento. Você não pode prever como eu vou reagir, disse ela. Aí a Tamires também falou ali, eu também jamais faria isso. Aí a Ioná falou, é o seu modo de reagir. Foi muita pressão e não foi você que passou. Disse aí a dona Ioná reagindo a Tamires. Sério, quando a própria Tamires está defendendo a Ioná vai lá e, dá logo um pá nela, né? Quando a dona Ioná é um caso, por isso que as pessoas estão gostando dela. Não sei se vai gostar até o final, gente, porque reality show, nem sempre as coisas que começam de um jeito terminam desse mesmo jeito. Vai ter um momento ali que se ela não sustentar o que ela tá fazendo, óbvio que ela vai perder. Óbvio que ela vai perder tudo que ela conquistou. Isso é mais do que normal.
Mas o que eu tô querendo dizer agora, por que o público tá gostando tanto da Ioná? Porque a Ioná tá sabendo ali falar com o público, que ela fez isso de outra forma, ela conversou com o público, deixou bastante claras as posições dela com relação a isso, inclusive, né? No vídeo anterior eu já falei isso pra você. E ela também deixou claro que as ações dela no programa são premeditadas. Que ela tá fazendo isso de forma premeditada. Ou seja, até esse chega pra lá que ela deu na Tamires foi premeditado. A gente pode tirar essa interpretação da fala aí da dona Ioná. Mas o que eu posso dizer pra vocês é, até uma pessoa que defendeu ela deu um pá. Aí depois a Tamires falou ali pra Ioná, você tem um coração do bem, mas tem essa reação e parece que tá com essa necessidade de ter um comportamento que chame a atenção. E eu não concordo com isso, disse aí Tamires. É porque você não viu ela falando sozinha, né, Tamires? Que se tivesse visto, você entenderia que ela tá agindo assim de forma premeditada. Aí teve um outro momento ali que o Fabiano ali foi falar. E aí o Fabiano disse que a única coisa que ela não gostou do Wallace foi que ele chamou a Ioná de feia e que isso era um desrespeito e que eles têm que respeitar as pessoas. Aí o Fabiano falou que a Ioná é uma pessoa do bem, mas é espalhafatosa, que ela tem esse gênio imperativo e explosivo, e que ela, quando desce pra baia, fica quietinha, que ela não quer prejudicar a casa, e que no outro dia ela pula na piscina, e que ela é uma personalidade assim toda explosiva, e que a única coisa que ele foi contra da atitude do Wallace foi justamente o desrespeito à mulher. Disse aí o Fabiano. Aí a Galisteu falou ali, aqui não é colônia de férias, cada um tem o direito de tumultuar. A intenção é que vocês reajam, ainda que as personalidades sejam diferentes, disse aí Galisteu. A gente reúne tanta gente na casa com culturas diferentes por este objetivo, disse ela. Mas deu uma bela de uma comida aí em cima do Wallace. Aí teve o outro grande destaque da noite, foi justamente o Wallace foi lá falar, reformular, e aí o Wallace chega lá, Ioná, o quarto não é só seu. Aí a Ioná fala, eu concordo, o quarto não é só meu. Aí o Wallace falou, então não repita mais essa atitude. Aí a Ioná joga assim pra ele, e por que você tava me importunando se a cama iria ficar lá? É claro que é intencional, você estava lá e você quis fazer isso. Ele estava armando pra cima de mim, tá gravado, disse Dona Ioná. Aí teve um momento ali que o Wallace também falou ali que a Ioná nem existe dentro da casa. E aí ele disse ali que se ele soubesse que a cama era dela, ele teria dormido lá de qualquer jeito, porque não era sobre a cama ser dela ou não. Aí o Wallace também disse ali pra mim que ela só precisava ter acesso às coisas dela. E aí ele falou, se ela chegasse, você pode se retirar da cama pra eu me trocar? Ele disse que teria saído na hora, só que como ela chegou já com aquele negócio autoritário, ele não gostou e por isso ele agiu do jeito que agiu. E que ele poderia ter conversado melhor. E aí ele falou, quando eu falei que você era feia, eu complementei que era horrível também. Eu nunca vou ver a minha mãe mostrando os peitos no reality. E ele falando isso assim de uma forma tão natural, achei muito engraçado. Aí teve um outro momento ali que a Duda também falou. Aí a Duda defendeu a Ioná. Aí a Duda disse ali que ela apoia a Ioná desde o primeiro dia, que ela já viu que a Ioná tá sendo perseguida e que quando ela começou a escutar os burburinhos, ela quis entender os dois lados da história. E aí ela disse que foi atrás de estender a mão para Dona Ioná. Olha aí que atitude bonita dela. E aí ela falou, pelo que eu ouvi, pelo que eu escutei de outras pessoas, ela falou assim, se eu não gosto da Ioná, eu vou seguir. Sério, gente, sério, já tá assim, né?
Ela fala, se não gosta da Ioná, eu vou seguir. Aí o Wallace disse assim pra Duda, mas ela falou de você no sofá, depois eu te conto. Como se a Duda não soubesse, né? A Duda sabe. E aí depois a Ioná foi lá e continuou falando ali. Aí a Duda disse ali, antes de terminar a defesa dela, que tá sendo uma coisa pesada para uma pessoa só. Que o Wallace chamou ela de feia e a Gabi desfilou e chamou. Não adianta passar maquiagem que não vai mudar nada. E aí o Wallace, e do que você me conta da parte da piscina que ela passou cutucando todas as meninas da casa, insultando elas. Linda, natural e cinquentona. Você estava presente, seja coerente, disparou aí o Wallace. E aí a Duda falou, tem coisas da Ioná que eu não concordo, como pode acontecer com qualquer outra pessoa, mas ela nunca fez nada diretamente pra mim. Vendo do lado de fora, eu escolhi ficar do lado que é o da Ioná. Aí o Fabiano, né, meteu mais lenha nessa fogueira e disse assim que a Ioná, de uma certa forma, deu uma provocada nas mulheres da casa quando passou falando sobre ser natural e sem plásticas, sendo que a Ioná tinha falado que ela fez isso de propósito, mas não para as mulheres, justamente para atazanar o Wallace, que tinha chamado ela de feia na noite anterior. Aí o Wallace disse, tudo bem, Duda, seja coerente com situações que aconteceram diretamente com você. Você está sendo fraca e se perdendo. Você passou por uma situação chata, na qual ela passou insultando todo mundo. Aí a Duda falou, mas eu não estava na piscina. Aí o Fabiano disse, eu vi quando ela falou e é verdade. Eu não sou de ficar em cima do muro. Quando ela passou falando, eu sou natural, não tenho silicone, não tenho plástica, é verdade. Fabiano ainda foi lá e ainda meteu mais. Aí o Wallace disse, é por isso que comentaram na casa de que ela não precisaria de maquiagem. Aí a Ioná vira e fala pra ele assim, eu só fui mostrar pro público que todas as mulheres podem ser lindas. Aí eles continuaram a discussão. A Ioná disse que saiu em defesa das mulheres de sua idade, que são chamadas de feias. Aí ela terminou a defesa dela ali dizendo que as mães têm o corpo igual ao dela, do jeito que ela tem, com estria, com flacidez e muito mais. Foi essa a defesa, gente. Eu ainda consegui fazer render isso, porque eu podia te resumir isso em 3 palavras. Dá essa moral pra gente também. Eu ainda tô rendendo aqui. Aí a Galisteu foi lá e pediu a votação da casa. Pediu ali a votação, qual era o lado que eles estavam ali apoiando. Era o lado do Wallace ou era o lado da dona Ioná? E aí a Galisteu foi lá, pediu, eles levantaram a placa. A grande maioria foi a placa do lado do Wallace. Obviamente isso já era um julgamento de cartas marcadas. Todo mundo sabia, pelo menos eu assistindo, sabia que eles iam dar razão pro Wallace. Tava na cara, ninguém precisava desenhar não, tava na cara que seria assim. Então, né, eu vou fazer o quê? Isso é um jogo de cartas marcadas. E aí, todo lá, aí a Galisteu meio que se confundiu, se era mesmo do lado do Wallace, e aí eles lembraram que o Wallace estava do lado vermelho, então era do lado de cá, não era o lado de lá. Então ninguém ali na casa levantou a placa para fazer o lado de lá, para apoiar a Ioná. Ninguém na casa fez isso. Não que a Ioná se importasse, porque aparentemente ela não se importou mesmo com isso. Mas ninguém da casa ficou do lado dela. Ninguém. Aí a Gabi foi se levantar para falar ali. Aí a Gabi disse que a Ioná era uma hipócrita. Disse ali a Gabi, a Duda coerente, falando que eu entrei no quarto debochando dela, falando que eu era jovem e bonita. Ela falou que passou insultando as mulheres na piscina, dizendo eu não tenho plástica, eu sou uma mulher mais madura. Se ela pôde se expressar que é bonita como ela é, porque no meu caso é um deboche fazendo a mesma coisa. Porque nela dói em mim não. Ela tá sendo bastante hipócrita, disse Gabi. Não, Gabi, hipócrita tá sendo você.
Porque, primeiramente, isso não tinha nada a ver com você. Isso aí era uma treta da Ioná com o Wallace. Você é tão, assim, não quero usar essa palavra, mas você é tão aérea e desligada da situação ali, que você nem se tocou que ela estava fazendo palavras, usou o feia, justamente por causa do que o Wallace falou na dinâmica do chapéu. Ele não estava falando, ela não estava falando para vocês. Foram vocês que compraram esse barulho. E vocês compraram esse barulho porque vocês estavam do lado da Rayane. Que a Rayane que criou uma treta com a Ioná desde o primeiro dia. Então deixem de ser bestas. E deixem de ser burras também. Porque não foi assim que aconteceu. E aí eu sei muito bem porque eu estava acompanhando. E aí a Gabile foi lá, disse que não estava debochando da Ioná. Aí a Gabile começou a dizer que não é possível que o Brasil se deixe manipular, que a Ioná é perseguida, vindo de uma pessoa que falou que ia cavar um buraco para a pessoa cair. Aí ela disse que o sentimento dela tinha que ser levado em consideração pelo que a Ioná fez com ela, por conta de uma palavra mal colocada no discurso dela. Gabile, pelo amor de Deus, foi você, no primeiro dia que disse que não estava no programa pelo dinheiro. Foi você, não foi uma palavra mal colocada ou mal interpretada. Você, Gabile, falou com todas as letras para quem quisesse ouvir. Eu não estou aqui pelo prêmio. Você falou. Foi você. Ninguém está tirando as suas falas de contexto, mulher. Foi você quem se colocou nessa situação. E agora é você que vai ter que se responder por isso. Sério. Sério mesmo. Ela tá querendo se colocar como perseguida. E aí depois o Fernando ali... Ela começou a chorar, inclusive, tá? Aí o Fernando disse que a Duda foi leviana com ele. Que a Duda foi leviana ao dar a entender que ele foi fazer fofoca sobre a Ioná. Aí a Galisteu falou, galera, não gastem os seus argumentos, porque amanhã é dia de votação. Aí a Rayane fala, ela faz o inferno na vida de todo mundo e a gente não pode falar? Não, não pode. Tanto não pode que o Carelli nem permitiu que vocês participassem mais da dinâmica. Aí teve um momento ali que a Gabi Hispanic não quis participar da votação, se absteve. E aí ela falou ali que estava se abstendo, que ela aprendeu na vida dela que quando você não está presente numa situação é melhor não opinar e que ela se absteve dessa situação porque ela não viu, ela não estava presente e ela não sabe o que aconteceu. E aí acabou a dinâmica, tá? Quem ganhou a dinâmica foi o Wallace, o que já era previsto. E eu falei para vocês, já estava mais do que previsto que ele ia ganhar essa dinâmica, né? Aí ele disse que no que dependesse dele, ele ia processar a Ioná. Gente, vocês se levam muito a sério no reality desse. Não precisa se levar tão a sério, não. E a Ioná, gente, ela é advogada. A Ioná tá nem aí pras ameaças do Wallace. Ela não tá nem aí pra isso. Sabe o que me espanta mais? É que a galera lá dentro não se liga que a Ioná é advogada. Que a Ioná tá acostumada a lidar com essas coisas. Eles acham que falando desse jeito eles vão meter medo nela. Gente, pelo amor de Deus, né? A cara da Ioná é a melhor. Como quem diz, vem pra cima de mim pra ver o que você vai levar. Sério, chegou nesse nível aí, tá? E aí terminou a dinâmica. A Ioná falou mais algumas coisas ali na dinâmica e tal. Aí a Ioná disse ali que ela não recebeu o apoio da sede pela fraca união feminina que assola o Brasil. Aí ela disse que o empoderamento feminino é uma coisa que vem sendo muito difícil de alcançar no Brasil. Que ela é uma mulher que já sofreu violência física e psicológica. Inclusive que tinham feito um documentário sobre ela e a vida que ela teve no Piauí. E que o problema das mulheres que falam muito disso, mas no final são as próprias mulheres que brigam com as próprias mulheres.
E ela falou, eu abraço quem me abraça, seja homem ou seja mulher. E o respeito é o limite de cada um. Terminou aí a Ioná no discurso dela. Gente, eu não vou negar, eu achei maravilhoso, tá? Mas no final das contas, foi só isso a dinâmica. Aí a Gabile continuou ali se sentindo ela a perseguida. E aí a Gabile falou, no primeiro dia eu fui perseguida pela maioria das pessoas aqui. Aí eu vim dormir na sala porque eu não me senti bem. O negócio é ela passar isso pro público. Aí o Valério, mas você acha que o programa vai fazer algo com ela? Porque ela comprometeu o programa. Se fosse outro homem... Aí a Rayane entra no meio e disse, se fosse outro homem já estaria preso. Ela não sabe o que é sofrer assédio. Porra, a mulher falou que foi vítima de violência na vida dela. Ela falou. E a Rayane ali continuou dizendo que a Ioná não sabe o que é sofrer assédio. Sério. É muita burrice. Esse povo acaba colocando ali. Sério, parece que quando entra no reality show, eles ficam tão burros, emburrecem tanto, que não percebem que eles é que estão dando força pra Ioná. Eles estão dando mais força ainda pros argumentos dela. A Rayane é essa aí, a feminista de Taubaté, feminista de história, que fala que defende mulher e só briga com mulher. Só fala mal de mulher, ela não fala mal de homem, é só de mulher. O problema dela é só com mulher, mas defende mulher. É o tipo de defesa assim que, desculpa, eu dispenso. Eu dispenso porque isso aí é falso de Taubaté, é só pra ganhar likezinho em rede social. Mas isso não é algo que ela vive na vida dela, na prática da vida dela. E aí o Wallace voltou ali, e aí a Renata foi lá pra cima e disse que ela ficou batendo na tecla que ela sofreu assédio psicológico. A Ioná nunca falou assédio psicológico, ela falou violência psicológica, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí o Nizam fala ali, o feminista de Taubaté, não teve assédio psicológico, eu não quis citar isso. E aí o Will falou, isto é um crime, se fosse eu estaria expulso, preso e sem carreira, disse o Will. E aí o Wallace disse ali, Will não, desculpa, não, foi o Will mesmo. Aí o Wallace falou assim, eu vou vou processar ela, vou citar ali que ela sofreu assédio sexual num programa ao vivo. Aí depois teve um outro momento ali, tá? Que a Rayane começou a falar com as meninas falando sobre a Saori. A Rayane ali começou a dizer, se ela falar algo ou alguma coisa comigo, ela vai ver, eu já estou pegando as dores da Maria. Ela tá 2 dias atrás da Ioná, sabendo tudo que ela fez com a gente, disse aí Rayane. E aí o Dudu até foi conversar ali com a Ioná, disse ali que as pessoas na casa ficaram com raiva dela, que ela falou do discurso de vitimismo, acharam que ela estava atacando psicologicamente e que foi o único ponto que a Ioná acertou em todo o discurso dela, a violência psicológica. No resto da situação em si, como um todo, disse Dudu, que isso se voltou contra a própria Ioná e que a Ioná se deu mal nesse julgamento por causa disso. Isso porque ela talvez não saiba que ele voltou contra ela. Vai ser muito legal esses dois no embate um contra o outro, né? Vai ser muito legal esse embate, porque olha, não tem como a gente não dizer isso de outra forma, né? E aí e tal, ele falou que esse discurso que ela já vinha sofrendo e perdeu a cabeça, agora fazia todo o sentido do porquê que ela reage assim. E aí o Dudu disse que ela não se atentou para um detalhe, porque rolou a briga do cantor com a Gabile pela primeira vez, por conta de uma disputa que ela teve decepções com o homem na carreira artística e que queria seguir a própria carreira com o próprio dinheiro. E aí a Ioná vira e fala assim pro Dudu e diz assim, e o que é que eu tenho a ver com isso? Pronto, a Ioná encerrou a discussão ali mesmo. Aí, tá, teve uma cena na casinha da árvore. Teve a cena lá.
Nesta cena, deixa eu ver se vai entrar aqui. Eu acho que agora entrou. Nessa cena da casinha da árvore, a Gabi lhe reclamou: eu é que sou a perseguida, disse ela. O que eu estou fazendo de errado? A diferença é que eu não fico me vitimizando. Eu sou forte, eu fico na minha, eu não fico me vitimizando pro público. O que é que tu estava fazendo na casinha da árvore dizendo que está sendo perseguida? Você não está se vitimizando? Aí a Rayane disse: você nunca falou que iria tacar ela num buraco. Aí a Gabi lhe falou: isso é coisa de gente boa. Não é possível que o Brasil não esteja vendo isso. É tão possível que se você cair na roça, você vai ser eliminada. E aí teve um momento que a Rayane falou assim pra Gabi: é por isso que você tem que ir pra você voltar fazendeira e botar ela no lugar dela. Vocês sabem o que acontece quando a pessoa vai pra roça e diz volta fazendeira, né? Vocês sabem. É eliminado, não vira fazendeira. Mas a Gabi ali toda chorando, fez toda uma cena. Aí a Duda disse que se ela for pra roça, ela vai voltar e vai esconder os cigarros de todo mundo ali. Aí teve um outro momento ali que a Gabi continuava chorando. A Gabi continua a dizer ali que a Ioná mataria uma pessoa por 2 milhões de reais. Aí ela fala ali: todo mundo tá aqui pelo prêmio. Todo mundo tá aqui pelo prêmio, caralho. Ninguém se mete aqui pra ganhar um corte na Record. Você se mete. Foi você quem falou isto, mulher. Foi você que falou que não estava lá pelo prêmio e no dinheiro. Foi você quem falou isso. Aí depois ela disse: é porque é muito óbvio que eu estou aqui pelo dinheiro. Não, não é óbvio. Foi você quem falou que você estava lá para visibilidade. Foi você quem disse na primeira apresentação, mulher. Te enxerga, observa o que tu tá fazendo ali. E aí a Gabi continuou chorando na casinha da árvore. Aí ela disse ali que ela tem que usar os ataques da Ioná como força para encarar. E ela vai para a baia, e que ela vai para a prova do fazendeiro, e que ela vai voltar fazendeira. Cuidado, viu? A última pessoa que disse que ia voltar fazendeira não voltou. Então tem muito cuidado com isso. Aí ela disse: é muito importante que o Brasil esteja vendo o que está acontecendo comigo. Aí começou a se vitimizar, começou a chorar, porque ela não sustenta as porra que ela faz. Não sustenta, porque se sustentasse não precisaria ficar se vitimizando assim. Partiria pro embate, ela não parte pro embate. E aí veio o outro momento da noite, que foi a briga da Saori com a Maria. A Saori disse que escutou do Will que a Maria ia deixar de dormir com ela e pediu para que o Matheus perguntasse se ela poderia dormir com a Maria. Aí as duas discutiram porque elas não conversaram diretamente sobre isso. As duas estão dividindo a mesma cama. Disse aí a Saori: eu escutei, a Maria não vai dormir na sua cama por conta de outras pessoas. Quando você virou e falou pra mim, vem conversar, eu falei: Maria, eu acabei de entrar na piscina. Depois que eu fiquei na cozinha o dia todo picando batatas. Disse aí Saori. Aí a Maria: e por falar na cama, chega o Matheus e fala: já que você vai sair, eu posso deitar lá? Disse aí Maria sobre o Matheus: eu tentei conversar com você 3 vezes, disse Maria. Aí a Saori falou: ei, quem me falou isso foi o Will. Aí a Maria: por que eu não consegui conversar com você, Saori? Aí a Saori olha pra ela assim e fala: eu não queria conversar com você naquela hora. A gente podia ter conversado em outro momento, disse aí Saori. E aí a Maria chamou a Saori de cobrinha. Disse ela: você é uma cobrinha quando você quer. Aí continuando: eu sei o que eu senti porque eu fui te encontrar na piscina. E eu vi o que eu vi. Eu sei o que eu falei. A Saori tá fazendo falta aqui na festa. Mas das coisas que começaram a me machucar a
ponto de falar: eu não estou me sentindo confortável de dormir na mesma cama de uma amiga que eu sinto que não tá mais tão próxima de mim. Tá? E assim, desculpa, você não é obrigada a dormir na mesma cama que ela. Eu sei que aí dentro vocês têm que dividir espaço, mas você não é obrigada a dormir na mesma cama dela. Nunca foi e nunca será, inclusive. Você podia ter feito o rearranjo ali da cama sem criar tanto drama, né, Maria? Não precisa de tanto drama assim, não. Tá? Aí a Maria continuou ali, dizendo que a Saori planta a discórdia. Que a Saori faz tudo de propósito, planta a discórdia. E que ela faz isso ali na frente de todo mundo e depois faz uma cara de blasé. Aí a Maria pergunta, aí a Saori pergunta assim pra Maria: quando foi que eu xinguei quem? Quando foi que eu xinguei alguém? Aí a Maria fala: é uma brigando com a outra. Aí a Saori responde assim pra ela: diferente das suas amigas, eu não xingo ninguém. E aí a Maria falou: então tá bom, se você não é a minha amiga, tá tudo bem. Aí a Saori falou: você é grossa que nem as suas amigas. E eu não estou sendo grossa com você. E aí a Maria fala: você é venenosa quando você quer. Você é muito cobrinha, disse ela. Aí a Maria disse ali que quem pegou a cama primeiro foi ela, mas é ela que está se retirando da cama. E aí a Saori fala assim pra ela: mas é você quem quer sair da cama. Aí a Maria fala: se eu te ofendi, você não me chamou de grossa, que eu sou igual às minhas amigas? Aí a Saori fala: você é igual às suas amigas mesmo. Você ofende todo mundo, você me ofendeu o tempo inteiro, disse Saori. Aí a Maria falou: ainda bem que tem câmeras por aqui. Você gosta de um deboche? Eu falei que você é uma cobrinha quando você quer. E todo mundo é cobrinha quando quer. São 3 dias tentando conversar com uma amiga que eu não consigo. É óbvio que você foi pela boca dos outros. Aí a Maria chamou a Saori de chata, mimada e folgada. E aí a Saori joga ali que ela recebeu 6 ofensas das amigas da Saori e que ela não retribuiu nenhuma dessas ofensas. E aí a Maria fala: você acha que fazendo essa cara de blasé você está me humilhando? Disse aí a Saori que não estava humilhando ela. E aí a Saori fala só pra Maria: você tá no grupo certo, gritando e humilhando os outros. Aí a Maria sai assim do quarto e fala assim: vai, Saori. Aí a Saori termina assim: vai o quê? Aí a Maria fala assim: vai embora, faz o que você quiser, vira as costas e sai. Aí a Saori sai assim do quarto e fala assim: agora grita. Aí a Maria fala: eu tô em grupo nenhum, eu sou uma planta e tô até de verde. Se você não percebeu, eu não tenho grupo formado. Não foi a Rayane que disse que ia comprar as dores da Maria? Então ela tem um grupo. Ela só não admite, o que é bem diferente, mas ela tem esse grupo. E aí teve uma outra cena lá que a Rayane disse que ela estava pensando em mudar a indicação dela para Duda, mas depois ela foi convencida a manter a indicação dela na Ioná. Aí depois, no meio disso tudo, a Gabi começou a dizer que a Ioná estava fazendo igual o Arthur Aguiar, que o Arthur Aguiar se passou como uma vítima e que era insuportável. E minha filha, você já tá toda queimada no meio dessa história toda. Você ainda mete o Arthur no meio disso? Sabe o que vai acontecer? Quando você cair na roça, você vai cair essa semana, né? Já tá mais do que certo isso. E você provavelmente não será a fazendeira. Então, minha filha, você vai cair na roça e provavelmente os pãozinhos vão te eliminar. Você comprou a briga errada. E falou a merda que falou e não assume. Eu tô doido pra ver o Selfie jogando isso na cara dela. E aí eu trago pra vocês aqui o que foi que aconteceu quando ela falou. Gente, eu fiz o vídeo render 64 minutos só falando desses pequenos trechos que aconteceram, né? Dessa dinâmica até aqui. Mas olha, Carelli, você tem que melhorar. Essa dinâmica tava ruim.
Digamos que eu vou dar um desconto porque estão os infiltrados lá e você não quis colocar os infiltrados para falar e para não ser injusto com eles, você colocou a maior treta da semana. Acredito que foi essa a razão. Mas, vou ser sincero, tá muito ruim. Precisa dar uma melhorada aí, né, Carelli? Tá muito ruim, tá na hora ali de chamar todo mundo para falar na cara de todo mundo como sempre foi. Enfim, gente, agora eles já estão indo dormir, estão se preparando para dormir. Inclusive, eles acham que... Porque a Galisteu falou, eles não sabem que o programa de segunda-feira é gravado. O programa de segunda-feira não é ao vivo. Eles estão achando que vai ter formação da roça hoje, segunda-feira. Porque a Galisteu falou todo o tempo ali que a formação da roça é amanhã. Eles só vão se tocar que é na terça-feira quando eles chegarem amanhã à noite e verem que a Galisteu não vai entrar ao vivo. Simples assim, tá bom? Só pra gente terminar, tá? Eu esqueci de falar no vídeo anterior que a Galisteu deu a última dica sobre o infiltrado. Ela disse que não era o Fernando e que não era a Michelle. E aí, eles já começaram a fazer o cálculo aí de quem poderia ser, excluindo essas duas opções, Fernando e Michelle. Enfim, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Ainda bem que o Carelli terminou cedo, não foi longo, deu para gravar esse vídeo, tá? Porque o meu plano é voltar com as lives a partir de terça-feira. Live terça, quarta e quinta-feira. Terça depois da formação da roça, quarta depois da prova do fazendeiro e quinta depois da eliminação. E no domingo depois do jogo da discórdia. Que bom que o Carelli deixou, né, essa semana mais leve. Eu espero que na semana que vem ele retome a coisa tradicional, a dinâmica tradicional, tá bom? Gente, Estrela da Casa, só pra gente terminar. Daqui a pouco vou passar o vídeo aí do Estrela da Casa, vou fazer o vídeo aí do Estrela da Casa sobre a imunidade. Se eu não colocar esse vídeo hoje, gente, é porque talvez não renda conteúdo. E aí eu junto com o vídeo de amanhã e faço um vídeo só amanhã, tá bom? Eu vou assistir o programa, eu ainda não vi o programa. Eu só sei das redes sociais que a Camille ganhou a imunidade, mas eu não vi ainda o programa. Quando eu terminar de ver, vou ver se rende conteúdo pra gente fazer um vídeo. Se não render, gente, eu junto com o vídeo de segunda e aí na segunda à noite eu coloco, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.